Boa noite. Hoje à noite nós vamos acordar juntos na Atenas de 231 a.C., um lugar onde o cheiro de pão fresco mistura-se com o perfume nem sempre agradável de um sistema de esgoto rudimentar, ou seja, nada de spa por aqui. Você provavelmente não sobreviveria um dia inteiro sem reclamar, especialmente porque o frio da manhã cutuca a pele por baixo da fina manta de lã que mal protege do vento. Mas ei, pelo menos você está vivo, e em uma das cidades mais cultas do mundo mediterrâneo, o que já é um avanço em relação a outras partes do globo, né? Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta aí, de onde você está assistindo e que horas são agora? Não me deixe sozinho nessa jornada histórica, compartilha comigo. Agora apague as luzes e vamos juntos entrar nessa caminhada sem pressa. Você desperta em sua pequena casa em Atenas. O chão duro da sua esteira de palha quase raspa suas costas adormecidas enquanto se senta. Espreguiça, sentindo o peso do sono misturado ao incômodo do frio. Seu estômago já protesta, aquele vazio familiar que parece gritar: "Ei, alimenta aqui", antes mesmo de o sol ter surgido direito. Olhando pela janela estreita, você vê o céu ainda tingido de azul acinzentado e percebe sua própria respiração formar pequenas nuvens no ar frio da manhã. Atenas, sua cidade, já viveu dias melhores. Você ouviu as histórias de seus avós sobre a Era Dourada, Sócrates, Platão e Aristóteles andando pelas mesmas ruas. O Partenon branco e brilhante, não o monumento gasto que você vê hoje, e a frota naval que dominava o mar Egeu. Hoje, porém, Atenas é apenas uma peça nesse tabuleiro enorme que é o mundo helenístico. As polis gregas se tornaram pequenas frente aos reinos poderosos que surgiram depois da morte de Alexandre. Você sente na pele o contraste entre a grandiosidade do passado e a dureza do presente, como se sua própria cidade estivesse envelhecendo rápido demais. Seu cobertor fino mal segura o frio que invade sua casa pela porta entreaberta. Pequenos pedaços de palha grudados no seu cabelo e roupas lembram que a noite foi dura, mas você sabe que não tem tempo para lamentar. O dia vai começar e o mercado da Ágora te espera, com seus barulhos, cheiros e toda a movimentação que mantém Atenas viva. Atenas, durante o século III a.C., já não era mais a potência dominante que fora na época clássica, tendo cedido espaço para os reinos helenísticos. Apesar de toda a fama da filosofia grega, a maioria dos cidadãos comuns em Atenas era mais preocupada com a sobrevivência diária do que com debates acadêmicos. Alguns estudiosos discutem se o declínio de Atenas foi inevitável após a morte de Alexandre, ou se decisões políticas internas poderiam ter mudado seu destino. Agora que você está acordado e pronto para encarar o dia, vamos caminhar até o centro da cidade e sentir a pulsação do mercado, onde cada cheiro, som e rosto conta uma história. Não se surpreenda se você ouvir um pouco de barulho, afinal, nada como o caos para acordar de vez. Você sai de casa e imediatamente sente a pedra fria das ruas de Atenas sob suas sandálias gastas. Um pequeno lembrete do tempo que não para. O ar da manhã está carregado com uma mistura curiosa, o aroma reconfortante do pão assando nas fornadas recentes e, não tão agradavelmente, o cheiro de dejetos e lixo que, mesmo com todo o esforço, ainda invade as vielas. Parece que o lixo não é novidade afinal. Atenas ainda não inventou o sistema de coleta moderna, um detalhe que faz você pensar em como a vida naquela época tinha seus próprios desafios práticos, mesmo para quem desfrutava da glória cultural. À medida que você se aproxima da Ágora, o mercado central da cidade, a vida começa a borbulhar ao seu redor. O lugar é uma mistura vibrante de sons.
vendedores anunciando suas mercadorias em vozes altas e estridentes, cidadãos discutindo política com fervor que poderia rivalizar com qualquer debate moderno, crianças correndo entre as barracas e escravos carregando sacos e potes pesados fazendo a engrenagem da cidade girar. Você sente o calor que sobe das pedras sob o sol que começa a esquentar, contrastando com o frio da manhã. Um vendedor de frutas está perto, oferecendo figos suculentos e azeitonas frescas. Você troca algumas moedas por uma porção, sentindo a textura firme das azeitonas e o sabor salgado que momentaneamente alivia sua fome e preocupação. O comércio, afinal, é mais do que apenas troca de bens, é uma fonte vital de informação. Você pergunta ao mercador se há notícias do norte, aquela região onde os reinos helenísticos parecem estar sempre em conflito. Ele sussurra sobre os Icírians, um povo pirata que tem causado problemas no mar Adriático, roubando navios mercantes e ameaçando o comércio. Você escuta atento, ainda não entendendo quanto esses eventos distantes podem afetar sua própria vida em Atenas. A Ágora era o centro econômico, social e político das cidades gregas, um local onde se encontravam mercadores, políticos e cidadãos de todas as classes. Na Grécia Antiga, as ágoras não eram apenas mercados, mas também locais de reuniões públicas e debates políticos. Especialistas discutem se a economia das cidades gregas poderia ter se sustentado sem a integração com os reinos helenísticos e o comércio marítimo. Enquanto você absorve tudo, uma leve ansiedade começa a crescer. Essas notícias parecem distantes, mas a agitação no mercado deixa claro que o mundo está mudando. Você sente o peso dessas mudanças pairando no ar, mesmo que o sol ainda esteja apenas começando a subir no céu. O murmúrio da hora começa a se fundir com os pensamentos que você mal pode evitar. De repente, o cenário se amplia para além das pedras sob seus pés e das barracas coloridas. Lá fora, no grande tabuleiro do Mediterrâneo, reinos e impérios se movimentam como peças numa partida de xadrez gigantesca, cada um buscando seu espaço e seu poder. Ao norte, você sabe, está o reino da Macedônia, sob o comando de Antígono, um dos generais de Alexandre o Grande. Apesar de sua força, Macedônia enfrenta desafios constantes para manter a coesão das terras que herdou. Para o leste, o vasto Império Seleucida se estende por territórios que alcançam o que hoje chamamos de Síria e além, um gigante multiétnico tentando equilibrar controle e diversidade. Mais ao sul, o Egito Ptolemaico reina sobre ilhas e costas, comandado por uma dinastia que mistura cultura grega e egípcia, uma verdadeira mistura de tradições. Este mosaico de poderes forma um cenário instável e repleto de disputas, uma dança complicada de alianças, traições e guerras que mantém as cidades-estado gregas, como Atenas, numa posição vulnerável. Atenas, que antes dominava, agora é apenas um espectador cauteloso, tentando navegar entre esses gigantes. Após a morte de Alexandre o Grande, seu império foi dividido entre seus generais, criando os reinos helenísticos que rivalizavam pelo controle da região. O Império de Alexandre chegou a ser o maior do mundo antigo, estendendo-se da Grécia ao noroeste da Índia em pouco mais de uma década. Historiadores discutem se a fragmentação do Império de Alexandre foi inevitável devido às diferenças culturais e geográficas, ou se poderia ter sido mantido unido com uma liderança mais forte. Enquanto você absorve essas informações, um sentimento de impotência pode começar a surgir. A política parece algo distante, mas é exatamente isso que molda seu cotidiano. Talvez você se pergunte: como pode a vida de uma pessoa comum ser afetada por impérios tão distantes? E a resposta, embora ainda não clara para você, começa a emergir nas sombras do mercado, nas conversas sussurradas e nos passos apressados dos mercadores. À medida que o sol se eleva, você percebe que essa dança de reinos é uma tempestade que se aproxima,
e que Atenas, com toda a sua história e glória, está prestes a enfrentar mudanças que nenhum de seus cidadãos poderia prever. Você já deve ter ouvido alguns cochichos sobre os romanos, esses povos do oeste vindos da Península Italiana. Para os gregos, eles são quase como bárbaros, práticos, rudes e focados demais na guerra e em engenharia, mas sem a sofisticação cultural que vocês tanto valorizam. Na verdade, muitos acham que Roma é um lugar atrasado, onde o luxo e a filosofia são coisas estranhas. Mas, ao mesmo tempo, há um certo respeito misturado com medo sobre o poder que esses bárbaros estão começando a exercer. Você lembra das histórias dos veteranos que passaram por batalhas contra eles, contando sobre como esses romanos sabem se organizar, constroem estradas, aquedutos e armam exércitos disciplinados que marcham incansavelmente. Eles são, no fundo, uma força prática que não perde tempo com excessos, o oposto do que você vê na agora. E enquanto os gregos discutem filosofia, os romanos conquistam territórios. Por volta do século III a.C., Roma já havia derrotado várias cidades-estado italianas e começava sua expansão pelo Mediterrâneo. A palavra bárbaro, na Grécia Antiga, era usada para designar qualquer pessoa que não falasse grego, incluindo os romanos. Alguns estudiosos acreditam que a arrogância cultural grega subestimou os romanos, facilitando a ascensão do Império Romano. Enquanto você caminha pelas ruas de Atenas, pensa no que esses romanos realmente querem. Será apenas expansão territorial ou há algo mais? Você sente uma inquietação crescente, uma sensação que, talvez, em breve, a sua vida vai mudar de um jeito que você não pode controlar. Mas, por enquanto, você volta seu olhar para agora, para o movimento das pessoas, e tenta manter a mente tranquila. O dia mal começou, e você tem figos para comer. O som distante de ondas quebrando e o cheiro salgado do mar chegam até você enquanto caminha pela costa, onde os navios balançam suavemente em seus portos. As notícias dos piratas Írians estão começando a se espalhar como fogo em palha seca. Eles são liderados por uma rainha ambiciosa chamada Tútor, uma mulher de força e coragem que comanda uma frota de saqueadores que desafiam reis e comerciantes. Esses piratas atacam navios mercantes, roubando cargas preciosas e ameaçando a segurança do comércio marítimo que mantém as cidades costeiras, incluindo Atenas, vivas. A sua preocupação aumenta quando ouve que alguns desses navios roubados pertencem a mercadores italianos de Roma, o que pode significar problemas para a já tensa relação entre os gregos e os romanos. A pirataria era uma ameaça constante no mar Mediterrâneo durante o período helenístico, afetando o comércio e a política das cidades. A rainha Tútor, embora pouco conhecida, foi uma das poucas líderes femininas no mundo antigo a comandar uma frota pirata significativa. Historiadores discutem até que ponto a pirataria influenciou as políticas expansionistas de Roma no Mediterrâneo. Você observa o vai e vem dos marinheiros, o som dos cordames estalando e o cheiro da madeira molhada, sentindo uma mistura de medo e fascínio. Essas águas, que deveriam ser uma fonte de riqueza, agora escondem perigos invisíveis que ameaçam seu modo de vida. Enquanto o sol começa a se elevar mais alto, você percebe que a maré está mudando, literalmente e figurativamente. E que Atenas, apesar de toda a sua história, está vulnerável a essas ondas de mudança que vêm de todos os lados. Você volta para agora, onde as conversas começam a ficar mais tensas. Notícias de ataques e embates circulam com rapidez. O clima político está cada vez mais carregado, com cidadãos debatendo o que Atenas deve fazer diante da ameaça crescente, tanto dos piratas quanto do avanço romano. Há quem defenda que a cidade deve se preparar para a guerra, enquanto outros argumentam que é melhor buscar alianças estratégicas para sobreviver.
Ao seu redor, as vozes se misturam num turbilhão de opiniões e preocupações. Você percebe que a vida em Atenas nunca foi só sobre filosofia e arte, mas também sobre luta, sobrevivência e adaptação. O cenário atual é uma prova clara disso, o equilíbrio delicado entre poder e fragilidade. Durante o século III a.C., muitas cidades gregas enfrentaram dificuldades para manter sua independência diante da pressão de reinos e impérios emergentes. Em muitas polis gregas, a democracia direta permitia que cidadãos participassem das decisões políticas, embora essa participação fosse limitada a uma parte da população. Historiadores questionam se as cidades-estados gregas poderiam ter resistido melhor à expansão romana com uma maior unidade política. Você se encontra dividido entre o desejo de manter a tradição e a necessidade de se adaptar aos tempos novos. A Ágora, que antes parecia apenas um local de comércio, agora é palco de decisões que podem definir o futuro de Atenas. É um momento de incertezas, mas também de possibilidades. Enquanto a tarde avança, você sente o peso dessa responsabilidade invisível, sabendo que, apesar de ser apenas uma pessoa comum, sua cidade está no meio de uma tempestade histórica que ninguém pode parar. O sol já começa a baixar no horizonte quando você se senta numa sombra, perto da ágora, observando a movimentação das pessoas e refletindo sobre tudo o que ouviu até agora. Você pensa em como o passado glorioso de Atenas ainda vive nas histórias dos mais velhos, mas a realidade do presente é dura. A sombra do Império Romano está crescendo, e o Mediterrâneo, antes um espaço de trocas culturais, está se tornando um campo de batalhas e alianças políticas. Você lembra que Roma não é só uma força militar, mas também um centro de inovação. Suas estradas, aquedutos e sistemas de governo têm mudado o jeito de pensar sobre poder e organização. Enquanto Atenas ainda discute filosofia, os romanos constroem impérios. E essa diferença pode ser o que define o futuro. Roma, no século III a.C., estava expandindo seu território e influenciando as regiões ao redor do Mediterrâneo através de conquistas militares e alianças políticas. Roma desenvolveu uma rede extensa de estradas que facilitava o movimento rápido de tropas e comércio, uma inovação crucial para seu sucesso. Alguns estudiosos argumentam que a combinação da organização militar e administrativa romana foi fundamental para sua supremacia, mais do que a simples força bélica. Você sente que o tempo está contra Atenas e que as escolhas feitas agora terão consequências por gerações. Mas, ao mesmo tempo, há uma beleza triste nessa luta. A de uma cidade que se recusa a desaparecer, mesmo quando o mundo ao redor muda tão rapidamente. Com o céu tingido de laranja e vermelho, você inspira profundamente o ar quente da tarde e se prepara para continuar caminhando nessa história, sabendo que os próximos dias trarão desafios que vão testar a alma da cidade. As estrelas começam a surgir enquanto a noite cai sobre Atenas, e você sente a tranquilidade momentânea que só a escuridão traz. Mas mesmo nesse silêncio, as ondas das mudanças não param. Você pensa na rainha Tútor e sua frota pirata, na crescente sombra romana e na cidade que luta para manter sua identidade. No mercado agora vazio, você vê a poeira se acomodar e imagina os passos daqueles que virão depois, talvez vivendo sob um novo governo, com línguas e costumes diferentes. O tempo é implacável e Atenas sabe disso. O que antes foi um farol de cultura pode estar à beira de se tornar uma memória. Atenas eventualmente caiu sob o controle romano, tornando-se parte do Império Romano, mas sua influência cultural continuou a moldar o mundo.
Apesar da conquista, muitos aspectos da cultura grega foram preservados e adotados pelos romanos, especialmente na arte e filosofia. Alguns historiadores discutem se a dominação romana ajudou ou diluiu a cultura grega antiga. Você respira fundo, sentindo o frescor da noite, e percebe que, mesmo em tempos difíceis, há beleza na resiliência, na capacidade das cidades e das pessoas de se reinventar. Atenas pode estar mudando, mas a essência de sua história nunca desaparecerá completamente. Enquanto as estrelas brilham no céu, você sente uma calma suave envolvendo seu corpo e mente, pronto para descansar e sonhar, com as histórias que o tempo ainda vai contar. A brisa fresca da noite te envolve enquanto você caminha pelas ruas agora silenciosas de Atenas, iluminadas apenas pelo brilho suave da lua. Você reflete sobre como, mesmo diante da incerteza e da ameaça, a cidade mantém seu espírito. Um espírito forjado em séculos de conquistas, debates e sonhos. Você pensa no legado que Atenas deixa para o mundo, a democracia, a filosofia, o teatro. Ideias que continuam a ecoar, mesmo enquanto impérios surgem e caem. É um lembrete poderoso de que, apesar das forças externas que tentam dominar, a cultura pode sobreviver de formas inesperadas. A democracia ateniense foi uma das primeiras formas de governo em que os cidadãos podiam participar diretamente das decisões políticas. Só uma pequena parte da população, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros, tinha direito a voto em Atenas. Historiadores ainda discutem até que ponto a democracia ateniense foi realmente inclusiva e justa para todos os seus habitantes. Você sente um respeito renovado pela cidade que chama de lar, mesmo que ela esteja à beira de uma transformação profunda. É uma sensação agridoce, como observar uma vela que se apaga lentamente, deixando um rastro de luz que ainda aquece antes do escuro total. Enquanto você se prepara para voltar para sua casa modesta, o silêncio da noite envolve tudo, trazendo uma paz temporária que permite que o cansaço se acomode suavemente em seus músculos. A aurora começa a tingir o céu de tons rosados e dourados, e você se encontra mais uma vez acordando em Atenas, naquela casa simples, sentindo o frio matinal e o aroma do pão fresco no ar. Apesar das incertezas que cercam sua cidade, há uma sensação de continuidade. A vida segue, como sempre. Você se lembra de tudo que ouviu e viu nos últimos dias, os impérios que se enfrentam, os piratas que ameaçam o comércio, os debates fervorosos na Ágora, a expansão de Roma que não para de crescer. É um momento decisivo, uma encruzilhada na história que moldará o futuro não apenas de Atenas, mas de todo o mundo mediterrâneo. Atenas foi conquistada pacificamente pelos romanos em 146 a.C., marcando o fim da independência das cidades-estado gregas. Mesmo sob domínio romano, Atenas continuou a ser um centro importante de filosofia e educação por séculos. Especialistas discutem se a integração de Atenas ao Império Romano fortaleceu ou enfraqueceu sua identidade cultural a longo prazo. Enquanto o dia começa, você sente uma estranha mistura de esperança e melancolia, entendendo que a história é feita dessas transições, momentos onde o antigo e o novo se encontram, às vezes em conflito, outras vezes em harmonia. Você respira fundo, sentindo a energia do sol nascente e o pulso da cidade sob seus pés. Está pronto para enfrentar o que vier, sabendo que, mesmo em meio às mudanças, o espírito de Atenas permanece vivo, assim como a sua própria história. Agora, com a história descansando suavemente em sua mente, permita-se relaxar profundamente.
Sinta o peso do seu corpo afundar lentamente no conforto do seu lugar favorito, enquanto cada respiração fica mais lenta e mais calma, como ondas suaves que beijam a praia em um ritmo tranquilo e constante. Imagine-se caminhando por ruas antigas, onde o som distante das conversas e o cheiro da brisa marítima se misturam, trazendo uma sensação de paz e segurança. Você está protegido por séculos de histórias, um fio invisível que conecta você ao passado, ao presente e ao futuro. Enquanto seus olhos se fecham lentamente, visualize as estrelas brilhando no céu noturno, guardiãs silenciosas que velam por você, permitindo que seus sonhos sejam tranquilos e cheios de luz. Não há pressa, não há preocupação, apenas o conforto sereno de saber que, como Atenas, você tem uma força interior que pode resistir a qualquer tempestade. Deixe-se levar por essa calma e, quando despertar, sinta-se renovado, pronto para um novo dia cheio de possibilidades. Boa noite e que seus sonhos sejam tão grandiosos quanto as histórias que acabamos de compartilhar.